Então vamos agora para a parte 3. Veja que esse vídeo foi dividido em 3 partes, devido à complexidade do assunto, mas vocês vão ver que na prática não é algo tão difícil assim. Então vamos agora para exercícios das leis de Kirchhoff, parte 3 da aula 8, hein? Vamos lá. Então aqui a gente tem esse circuito que, como vocês podem ver, tem 3 fontes de tensão, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Tem quantas malhas? Uma, duas e uma terceira. Mas você vai ver que a gente só vai precisar de 2 malhas para calcular. E ele pede o seguinte: encontre as correntes. E aí já começa. Onde é que estão as correntes? E lembra que eu falei que não necessariamente você precisa saber onde estão como funciona o circuito, você pode chutar e depois do resultado, o sinal te diz como vai ser. Então vamos lá. Aqui, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Se uma fonte de tensão é como se fosse uma bomba hidráulica, muito provavelmente vamos colocar primeiro a polaridade das fontes de tensão. Então vou fazer aqui com o canetão roxo. Aqui é mais, aqui é menos. E fonte de tensão sempre a barrinha maior é positivo e a barrinha menor é negativo. Não tem mudar isso. Então vamos olhar. É como se a gente tivesse 2 bombas colocando energia, colocando pressão nesse sistema que se encontram nesse nó. Lembrem que isso aqui é um nó. E elas estão colocando corrente elétrica nesse ramo aqui do meio, né? Nessa parte interna aqui. E aqui provavelmente se divide uma para cada lado. Provavelmente, né? Vamos saber se isso é verdade ou não? Então vamos dizer que a corrente que está passando nessa malha aqui, então a gente tem 2 malhas, ó. Eu vou colocar aqui essa aqui de malha 1 e de malha 2. Qual que era o nosso sentido da análise? Sentido horário, né? Então você pode colocar 1 e 2 em romanos aqui e um símbolo, como é que você vai analisar. E aí eu vou dizer que a corrente nessa parte aqui da malha está realmente indo conforme a gente se declarou. Ou seja, a gente tem uma corrente aqui que está passando para cá. E essa aqui eu vou chamar de I1, certo? E aí, aqui a gente já sabe que é muito provável que tem outra corrente vindo aqui e empurrando aqui para cima. Mas lembra que eu falei que você pode chutar? Vamos chutar? Por que não? Então, essa corrente aqui, eu vou dizer que ela está ao contrário. Eu não sei, né? Então, eu vou colocar aqui como I2, certo? Mas são só essas 2 correntes? Vamos olhar. Você concorda comigo que essa corrente que está passando por aqui também é a corrente que tem que vir daqui e vir para cá? Então, essa mesma I1 é a que está passando aqui, ó, porque esse trecho do circuito aqui está em série. Ou seja, esse ramo aqui só tem uma corrente, que é a corrente I1. Então, vou até esticar aqui a seta para você ver como é que é. Aqui, você concorda comigo que não é verdade isso, né? Vamos ver por que não é verdade. Porque aqui eu estou chegando com essa I1 e aqui eu estou saindo com I2. Correto? E aqui eu tenho um nó. Então eu tenho mais uma corrente que está percorrendo aqui. Essa corrente nesse ramo aqui, de novo, é para cima ou é para baixo? Não sei, vamos chutar. Muito provável que é para cima, né? Vamos deixar só uma corrente errada para ver se depois a fórmula mostra como ela estava errada? Então vamos dizer que essa corrente sobe aqui. Então essa aqui é o nosso I3, a corrente do meio. Deixa eu tentar fazer aqui. I3. E vamos olhar nesse nó de cima. Lembra qual que é a lei dos nó? A soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Então, nesse outro nó, tu sempre começa analisando os nós primeiros. Primeiro você, o que vai fazer? Colocar a polaridade das fontes de tensão. Depois, atribuir sentido para as correntes. E, por último, depois de atribuir sentidos para a corrente, você vai analisar os nós. Então, nesse nó aqui, né, vou até chamar aqui ó, de ponto A e ponto B, que são os nós. No nó B aqui, eu tenho a corrente I1 que chega, e a I2 e a I3 que saem. Logo,
Da onde veio esse 1? Esse 1 veio dessa parte aqui do circuito. Então, I1 tem que estar aqui também. A gente até desenhou aqui quadradinho, né? Então, I1. E I3 está chegando aqui. Então, no nó A, I3 está chegando. E no ponto A, I2, né? Está chegando aqui, porque deu toda a volta por aqui e voltou. Lembra que I2 a gente arbitrou. Feito isso, terminou de colocar as correntes, ver se bate, né? Você vai ver se as correntes batem no nó. O que isso significa? Se você montou tudo correto, vai dar duas fórmulas iguais. Lembra o que dizia a primeira lei de Kirchhoff, a lei de Kirchhoff para as correntes, a lei dos nós? A soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Então, no nó BA, perdão, e no nó A, vou colocar aqui nó B e nó A, a gente tem que encontrar a mesma coisa, a mesma relação. E se as duas forem a mesma relação, é verdadeiro. Então, vê aqui. Aqui está chegando I1 e está saindo I2 mais I3. Então, chegam é igual que sai. Então, I1, a corrente I1, é igual a corrente 2 mais a corrente 3. Ah, professor, de onde tu está tirando esses nomes I1, I2 e I3? Estou chutando arbitrariamente. Você pode dar o nome que você quiser para as correntes, desde que você consiga se organizar. Isso aí, você pode dar o nome que você quiser. Então, veja só. A gente ficou aqui, I1 é igual a I2 mais I3, porque o que chega é igual ao que sai. Agora, vamos na de cima, ver o que acontece aqui. Está chegando o I2 e o I3, e está saindo o I1. Então, I2 mais I3 é igual a I1. Pergunta para vocês agora. Essas duas fórmulas têm alguma diferença? Não tem diferença nenhuma. Tanto faz o lado que eu coloco aqui, é como se eu tivesse trocado de lado. Então, bateu, você colocou as correntes certas. As duas fórmulas elas estão trocado lado, mas é a mesma fórmula. Na matemática, isso aqui é a mesma coisa. Então, o que tu vai fazer? Tu vai guardar essa fórmula. Por que eu vou guardar essa fórmula, professor? Porque essa fórmula vai te ajudar a encontrar o valor dessas correntes. Então, eu vou apagar aqui e vou deixar guardadinho aqui até fazer de outra cor. Que uma coisa a gente já viu que é verdade, que I1 é igual a I2 mais I3. Né? Tá aqui guardado. Vou deixar aqui guardado. E agora o que eu faço, professor? Agora a gente tem que colocar a polaridade dos resistores. Lembra que o resistor em si, o dispositivo, não tem polaridade, mas quando você conecta ele num circuito, é aí que ele fica com uma polaridade? Por quê? Porque a gente quer ver se ele está funcionando como queda ou como elevação. Como é que eu coloco polaridade nos resistores, professor? Onde chega as correntes é positivo e é isso aí. O lado que chegar a corrente é positivo e pronto. Então vamos olhar no resistor de 5 ohms aqui. O I1 está chegando aqui, então aqui é positivo, aqui é negativo. Nesse outro resistor aqui, o I2 ele saiu daqui, passou por dentro dessa fonte, passou ao contrário, professor? Pode passar ao contrário, por que não? Aí a fonte funciona como um receptor, ela está dificultando a passagem. E aí, sobe aqui e passa aqui. Então agora aqui é positivo e aqui é negativo. Sei que está uma bagunça, né? Mas é importante a gente tentar ficar o máximo organizado. Até vou apagar essa I1 aqui para ficar menos coisa para a gente ver. Certo? Então, mais, menos, quer dizer, menos, mais, e as polaridades aqui tem que ser conforme o desenho da fonte mesmo. E agora, professor, o que eu faço? Agora a gente vai analisar as malhas, a gente vai usar as leis das malhas de Kirchhoff, lei de Kirchhoff para as tensões. Então a gente vai ter duas malhas, né? Concordam? A malha 1 e a malha 2. Então eu vou colocar aqui, malha 1. E o que eu vou fazer, professor? Tu vai analisar no sentido que a gente fez a convenção e vai colocar a soma das quedas e das elevações de tensão e igualar isso a zero. É isso que fala, a soma das quedas e elevações numa malha sempre é igual a zero. Então vamos ver, eu escolho qualquer ponto para começar a análise e tenho que voltar nele, né? Uma malha fechada volta para o mesmo ponto. Nem vou fazer um ponto
diferente. Vamos começar pelo ponto A aqui, pode ser? Então tá. Tô começando no ponto A. No ponto A, o que eu encontro primeiro? Se eu vou até o ponto B, lembra que eu tenho que percorrer no sentido horário, porque é assim que eu marquei aqui? Então vamos sair do ponto A no sentido horário, no sentido que o relógio anda, a gente tem que descer. Eu encontrei um ponto de mais para menos. Quando está saindo de um ponto de maior tensão para um ponto de menor tensão, é uma queda. Queda a gente põe o sinal negativo, lembra? Tem que colocar um menusinho na frente. Então eu tenho daqui até aqui eu tenho uma queda de 4 volts. Então vou colocar na malha 1 menos 4. Menos 4 o quê? 4 volts. Cheguei no ponto B, agora tem que continuar aqui. Aqui de novo eu tenho mais e um menos, então vou escrever menos 6, porque eu saí de novo do mais para um menos. E aí chegando no resistor eu tenho um menos para o mais. Então na nossa análise, esse resistor é uma elevação. Tem algum problema essa análise? Não, não tem problema nenhum. Você vai ver que depois as contas batem do mesmo jeito, desde que você polarize certo aqui com as correntes que você atribuiu. Então, foi aqui, menos 4, menos 6. Foi do menos para o mais? Opa, agora é positivo, né, professor? Isso. Então aqui vai ser a tensão. Como é que é a tensão num resistor? É V vezes... é a resistência vezes a corrente. Então, vai ser, qual que é a resistência? Aqui é uma elevação, então vai ser mais a resistência desse resistor, que é R, vem lá daquela fórmula, lembra? V igual a RI, isso aí. Então é R, que é a resistência, que é 5 ohms, vezes qual que é a corrente que está passando nesse cara? O I1. Então, vou colocar vezes I1. E agora voltei no meu ponto A. Quando eu chego de volta no ponto que eu parti para começar a análise, é igual a zero. Então eu tenho que menos 4 menos 6 mais 5 e 1 é igual a zero. Vamos refinar essa fórmula aqui, vamos juntar os termos semelhantes. Menos 4 com menos 6 é menos 10. E mais 5 e 1. E 1 é como se fosse um x, tá, pessoal? Como se fosse uma incógnita, algo que eu não sei. E agora isso aqui é uma equação. Eu preciso de um sistema de equação para resolver isso aqui? Não, olha só, essa questão aqui, eu só passo 10 para cá, 5 e 1 igual a 10 positivo, passa para lá com o sinal trocado. E 1 igual a 10 sobre 5. Agora é matemática, gente, não tem nada de circuitos aqui, é só resolver uma equação. 10 dividido por 5 igual a 2. 2 o quê? 2 amperes. Olha aí, achamos o valor de I1. I1, agora eu já sei que vale 2 amperes. E o sinal deu positivo? Deu, professor. Então tu acertou o sentido. Realmente tem uma corrente I1 nessa parte aqui que vale 2 amperes circulando dessa maneira. Show de bola! Então tu já vai anotar agora aqui do lado, que vou anotar em roxo de novo. Você vai anotar aqui I1 é igual a 2 amperes. Belezinha? Show de bola! Então agora a gente já tem outra informação anotada aqui, quanto que vale I1, e já sabemos o sentido dela. Agora, isso foi para a malha 1, temos que fazer a mesma coisa para a malha 2. Professor, e se eu quisesse fazer a malha 3, posso fazer a malha 3? Pode fazer a malha 3, fica à vontade. Você vai ver que não vai precisar, a gente já vai encontrar todas as malhas sem precisar analisar a terceira malha. Professor, mas qual que é a terceira malha? A terceira malha é aquela externa, lembra quando a gente definiu malha fechada? Pode ser essa malha externa aqui. Pode mesmo, professor? Pode. E eu posso analisar? Pode. Precisa analisar? Não precisa. Então vamos lá. Então na malha 2, a gente coloca aqui malha 2. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a mesma análise. Vamos sair do mesmo ponto A? Podemos? Podemos. A gente convencionou que vai ser no sentido horário análise. Então no ponto A, quando eu passo por esse resistor, eu saio do menos para o mais, conforme a gente estipulou. Então isso é uma elevação. Saí do menos, fui para o mais, elevação. Então eu já coloco aqui a tensão. Como é que é a tensão num resistor? V igual a R vezes I. Quanto que é R? 4. Quanto que a corrente está passando aqui? I2. Vou colocar malha 2 em números romanos aqui, né? Para a gente não se confundir. Aí. Passei aqui, desci, não tem nada. Opa, aqui encontrei um menos para mais de novo. Então, é, de novo, uma elevação. Então,
mais 8 volts. E agora, cheguei no ponto B, para eu voltar para o ponto A, tem que subir. Opa, outra elevação. Então, mais 4 volts. Cheguei no ponto A, acabei a análise, coloco 0. E agora vamos juntar os termos semelhantes. 4 vezes 2 vira 4 e 2. 8 mais 4 é 12, mais 12. Agora eu termino de resolver. Passo esse 12 para cá, troco o sinal, né, gente? Não esqueçam de trocar o sinal. 4 e 2 é igual a menos 12. E 2, agora eu passo esse 4 dividindo para lá, né? Igual a menos 12, isso aqui é matemática, pessoal. Menos 12 dividido por 4 vai dar menos 3 amperes. Tá certo, professor? Tá certo. O que tem o problema aqui? O sinal de menos. O que o sinal de menos fala pra gente? Que tu só errou na hora de atribuir a corrente. Lembra que eu falei que provavelmente as correntes estavam vindo aqui e subindo? E eu coloquei uma ao contrário mesmo, só para a gente ver se ia funcionar a conta? Funciona? Funciona, professor. Que coisa incrível. Então, o I2 não está apontando para cá. O I2, na verdade, ele aponta para cá ali embaixo, aqui na parte de baixo. Ou seja, as duas correntes estão indo aqui e se somando. Então, agora eu achei que I2 vale menos 3 amperes. O que significa o sinal de menos? Que eu errei a direção. Isso, professor. Mas eu tenho que deixar aqui? Tenho, mas eu tenho que saber que esse menos aqui significa que, na verdade, a corrente está indo para outro sentido. Beleza? Mas essa fórmula aqui, como a gente levantou desse jeito, a gente tem que manter ela, então a gente tem que manter o sinal. Então, vamos lá. Agora eu sei que 1 vale 2 amperes, que é essa corrente aqui, e 2 vale menos 3, ou seja, em vez de estar indo assim, na verdade, ele está indo assim. Agora, eu tenho que descobrir quanto que vale o I3. Então imagina, pessoal, sem fazer conta nenhuma. Estou vindo aqui com 2 amperes e aqui na verdade está vindo 3 amperes. Quanto que vocês acham que tem que estar subindo? Se junta 3 com 2 aqui, sai para cá 5 amperes, 3 mais 2, fácil, né? Mas vamos aplicar na fórmula que a gente tinha guardado lá no começo. Lembra aquela fórmula da lei dos nós? É essa aqui. Então, vamos lá. Então, a fórmula era que I1 é igual a I2 mais I3. Então, vamos lá. I1 é 2 amperes. I2 vale quanto? Menos 3. Então, coloca o sinal. Menos 3 mais I3. Quem que era I3, professor? É a corrente que passa aqui no meio, que passa nessa fonte de tensão que está aqui no meio. Vamos ver quanto é que dá isso aqui? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o I3 e deixar ele sozinho. Qual que é o jeito mais fácil de deixar ele sozinho? É passar esse menos 3 para cá. O que acontece? Troca o sinal, né, professor? Isso, 2 mais 3 é igual a I3. 2 mais 3 é 5. Está aí resolvido. I3 vale 5 igual a I3, ou seja, a mesma coisa que I3 vale 5 amperes. Lembra que eu falei que tinha que dar 5 amperes? Está aí. Então, achamos todas as correntes. Tem uma corrente aqui de 2 amperes que está indo para cá, uma corrente de 3 amperes que está descendo aqui, e uma corrente de 5 amperes que passa aqui no meio. Tranquilão, né, pessoal? E olha, eu coloquei errado o sentido de uma corrente e a conta ainda deu certo, só que apareceu um sinal de menos. Essa é a maravilha da lei de Kirchhoff. Até quando você erra, você está acertando. Beleza, pessoal? Vou fazer mais um exercício agora, uma pausa para apagar o quadro. Então tá, pessoal, vamos agora para o exercício 2 sobre leis de Kirchhoff. Então aqui a gente tem um exercício, de novo, temos 3 resistores, agora só 2 fontes de tensão, mas ele me diz já que a corrente no meio desse resistor vale 5 amperes e a gente tem R. Então o nosso exercício é descobrir o valor da resistência que está aqui para esse circuito ser verdadeiro. Então vamos lá. O que é a primeira coisa que a gente faz com leis de Kirchhoff? Coloca os sinais nas fontes de tensão. Mais, menos, barrinha longa sempre positivo. O que é? A segunda coisa, atribui um sentido para a análise. Então, vamos colocar aqui, essa malha 1 aqui, a gente vai analisar assim, e essa malha que a gente pode chamar de 2, a gente vai analisar assim, beleza? E agora? Agora atribui o sentido das correntes. Vamos olhar aqui. Eu não sei como é que vai se comportar essas correntes aqui. A única que eu já tenho indicado aqui é essa aqui de 5
amperes. Então, nesse nó aqui, os nós são pontos muito importantes para análise. Eu posso dizer que as duas correntes estão se encontrando e descendo e depois se dividindo de novo. Vocês acham que é uma boa? Vamos tentar? Não tem problema. Se não for assim, a conta vai mostrar. Então, vamos dizer que tem uma corrente passando aqui, chamada de corrente 1, e uma corrente vindo para cá, nesse nó, de corrente 2. Essa mesma corrente 2 é a que está passando aqui está tudo em série. Então, aqui embaixo eu tenho a mesma corrente 2 e 2. E aqui eu tenho minha corrente 1. Vou até aproveitar esse traço aqui que eu fiz embaixo do R da nossa pergunta, chamar de I1 também. Então, 5 amperes. E agora você vai escrever as leis dos nós para essas malhas. Então, nesse nó aqui, eu tenho duas correntes que chegam e uma que sai. Qual que é a relação que eu tenho que escrever? Que I1 mais I2 é igual a que sai, que é 5 amperes. Então, I1 mais I2. Ah, professor, tu não estava pulando um passo? Estou pulando um passo, que é colocar o polo dos resistores, né? A polaridade dos resistores, então, igual a 5 amperes. Então, vamos deixar aqui. Então, I1 mais I2 é 5. Professor, tem que colocar a polaridade dos resistores. É verdade. Como aqui está chegando, nesse resistor aqui é mais, aqui é menos. E no resistor aqui que a gente desconhece, na direita dele é mais, na esquerda é menos. E esse aqui que já tinha corrente, aqui vai ser mais, aqui vai ser menos. Porque tem que pôr isso, porque daí eu sei se se trata de uma queda ou elevação de tensão conforme a análise, certo? Então, olha nesse nó, I1 mais I2 dá a corrente que está saindo, que é 5 amperes. Aqui está chegando nesse outro nó 5 amperes, que dá I1 mais I2, que é a mesma coisa. Então, já tem essa relação. E aí, o que eu faço agora? Parte para a análise das malhas. Né? Lei das malhas, lei de Kirchhoff para as tensões. Então, você olha a malha 1 e começa a escrever as tensões. Escolhe qualquer ponto. No exercício anterior, pegamos um ponto de cima. Aqui tem o ponto de baixo, mas tu pode escolher qualquer um. Vou começar por esse ponto de baixo. Pode começar pelo canto aqui também. Vamos começar pelo canto aqui só para ver como funciona? Então vamos marcar um pontinho aqui, que é onde eu começo minha análise. Então, aqui, daqui para cá é uma elevação, fui do menos para o mais, então é mais 60 volts, então 60. Daqui para cá não tem nada, né? É só um fio. Daqui para cá estou descendo agora, né? Sentido horário. Tenho mais para o menos, é uma queda, sair de um ponto positivo para o negativo é uma queda, então é menos. Menos o quê? A tensão do resistor. Como é que é a tensão do resistor? R vezes I, ou seja, 4 vezes 5. E daí aqui eu tenho um mais para o menos, tenho outra queda, então é menos de novo o quê? A resistência que a gente não sabe, R vezes I, vezes a corrente que a gente também não sabe, que é o I1. Cheguei nesse ponto aqui, que é onde eu parti, coloco o zero. Então, vamos lá. 60, 4 vezes 5 é 20, então vai ficar 60 menos 20, menos R vezes I1, né? R I1, igual a zero. O que eu posso fazer aqui? 60 menos 20 é 40. 40 é igual a menos R vezes I1 é igual a zero. O que eu posso fazer ainda? Passar esse para cá para ficar positivo. R vezes I1 é 40. 40 é igual a R vezes I1. Eu posso resolver isso? Não, porque tem duas coisas que eu não sei. R vezes I1, não sei quanto é que vale R nem I1. Tenho dois números que multiplicados dão 40. 4 vezes 10 dá 40. 2 vezes 20 também dá 40. Então, não sei, né? Não sei um dos dois, não tenho como saber. Então, o que eu faço? Quando eu não sei, eu guardo essa relação para usar mais tarde. Então, tu vai trazer essa relação, essa equação aqui. 40 é igual a R vezes I1. Isso você sabe, que R vezes I1 tem que dar 40. Mas quem que são os dois números? Não sei, pode ser 2 e 10, pode ser 16 e... 8 e 5, né? Dá 40. 16 e 2,5 dá 40 também, né? Então, acabou a análise da malha 1. O que a gente faz? A gente vai para malha 2. Vamos lá. Então, malha 2. Vou aproveitar aqui. E vamos escolher qualquer ponto. Agora eu vou escolher o ponto aqui de cima, mas vocês já sabem que vocês podem escolher qualquer ponto dessa malha e retornar até ele. Então, vamos sair daqui. Encontrei uma queda. Fui do mais para o menos. Estou passando aqui, estou passando primeiro do mais, depois estou indo para o menos. Então, é negativo. Então, menos 14 volts. Agora, cheguei aqui, tem uma elevação. Saí do menos, fui para o mais, elevação. Ou seja,
R vezes I. Elevação mais 2, que é R. Quem que é a corrente aqui? I2, que eu não sei também, né? E agora, passo aqui, menos para mais uma elevação, 4 vezes 5, 20. Ou seja, mais 4 vezes 5, vou deixar aqui, para não confundir vocês aqui. Deixa eu apagar. R vezes I, 4 vezes 5. Por que mais? Porque é uma elevação. Cheguei aqui de novo, era esse o ponto que eu saí, coloco igual a 0. Então tá aí. Então agora eu tenho aqui menos 14 mais 2 e 2. Agora é matemática, gente. Não tem nada de circuitos. Aulinha de matemática. 4 vezes 5, 20, igual a 0. O que eu posso fazer? Menos 40 com mais 20, né? É como se fosse 20 menos 40, dá 6, né? Ou seja, 2 vezes I2 mais 6 é igual a 0. Porque eu juntei esse com esse, ficou 6 positivo, né? E aí, olha só. Esse 6 vai passar para lá negativo. Ou seja, eu vou ter que 2 vezes I2 é igual a menos 6. O que esse menos já está acontecendo aqui? Eu errei o sentido de uma corrente, quer ver? Então, esse 2 passa para lá dividindo, e 2 é igual a menos 6 dividido por 2, que vai dar menos 3 amperes. Então, veja só, o I2, eu errei, ele não está vindo para cá. Na verdade, essa fonte de tensão é tão forte que está empurrando todos os elétrons até por cima dessa outra fonte de tensão. Então, aqui a corrente está circulando nesse sentido com 3 amperes. Mas eu guardo aqui, né, que eu achei aqui, que I2 é igual a menos 3 amperes, né? E agora, como é que eu descubro R? Olha só, eu sei quanto vale 2, e na primeira lei dos nós lá, eu já tinha visto uma relação entre 2 e 1, né? Então vamos apagar aqui e vamos voltar lá para a lei dos nós, que foi uma das primeiras coisas que a gente começou a calcular aqui. O que diz a lei dos nós? Que I2, I1 mais I2 é 5. Só que eu acabei de descobrir que 2 vale menos 3, né? Então, I1 mais, quanto é que vale I2? Menos 3. Então, coloca um parênteses. Mais menos 3 tem que ser igual a 5. Aqui eu faço o jogo de sinais, né? Mais com menos é menos, ou seja, I1 menos 3 é igual a 5. Passo o 3 para lá positivo, e 1 é igual a 8 amperes. Veja só, aqui está passando 8 amperes, e desses 8 amperes que chegam aqui, não está chegando 3 aqui, está indo embora 3, então está saindo 3 e 5, que fecha ainda, né? 3 mais 5 dá 8. Ou seja, essa corrente 2 aqui, na verdade, está fazendo esse movimento aqui, está vindo para baixo. Certo, mas era isso que eu queria encontrar? Não. O problema da questão era saber quanto que era esse resistor aqui para esse circuito ser válido, né? Então, para terminar a conta, agora eu anoto isso aqui, ó, já anoto aqui do lado que o meu I1 vale 8 amperes. Já resolvi mais uma coisa. E agora, o que falta descobrir R? Então, vamos descobrir R. Qual que é a única relação dessas que eu anotei aqui do lado que tem R, né? Essa aqui. Essa aqui é a única que tem R, então é a única que vai resolver meus problemas. Então, vamos colocar ela aqui. Vamos lá, então. 40 é igual a R vezes I1. Né? Vou até colocar o I1 aqui de novo. Só que quanto é que vale I1? Vale 8. Então, 40 é igual a R vezes 8. Olha só. E aí, como é que eu termino isso? Passo 8 dividindo, ou seja, 40 dividido por 8 vale a resistência. 40 dividido por 8 é 5, 5 igual a R. Então, minha resistência vale 5 amperes. 5 amperes. Opa, professor, está ficando louco? Isso é medida de corrente e aqui é de resistência. 5 ohms. Então, aqui tem uma resistência de 5 ohms, você descobriu, né? E lembra, se você fosse fazer na prática isso aqui, você teria que desligar o circuito para medir essa resistência. Às vezes isso não é possível, né, pessoal? Às vezes você não pode, quem fez instrumentação sabe, para medir uma resistência, tu não pode ligar a medir ela energizada, porque justamente o multímetro injeta uma tensão. Mas, através do método dedutivo, matemático, você consegue encontrar só medindo as correntes nos outros ramos. Você já sabe, aqui com certeza que tem 5 amperes. Mesmo que tu só soubesse essa corrente aqui,
com um pouco de inteligência, leis de Kirchhoff, você conseguiria descobrir a resistência sem precisar tirar do circuito para medir. Legal, né? Então tá, era isso sobre leis de Kirchhoff. Eu vou passar uma atividade não presencial para vocês, uma listinha de exercícios sobre lei de Kirchhoff, com resposta para vocês verem se vocês estão acertando ou não. Mas era isso, lei de Kirchhoff. E agora você já consegue resolver circuitos muito mais complexos do que aqueles que vocês estavam resolvendo. Certo? Um forte abraço e se cuide. Até mais.